Efésios capítulo 5. No versículos 18 em diante. Efésios capítulo 5, versículos 18 em diante. Diz assim. Aliás, vamos ler o 15, do 15 até o 21. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Verso 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Até aqui. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo de ministração da sua palavra. Pai, nós queremos pedir a tua graça. Obrigado por nos abençoar, obrigado por esta manhã, obrigado por esse início de mês, de semana, obrigado por tudo que já podemos vivenciar nesse dia, nessa manhã. Obrigado pela ceia, pelos cânticos, pelos irmãos que deixaram sua casa, que estão aqui conosco nessa manhã. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos pela tua presença, te louvamos pela tua palavra. Ela é a verdade, ela não é a palavra do pastor, mas é a tua palavra, e ela nos santifica. A palavra do Senhor, Pai, ela é como o martelo que esmiuça a penha, é ela que penetra nosso coração e divide juntas e medulas, é ela que é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, é ela que nos instrui, Deus, é ela que nos corrige, é ela que nos exorta, é a tua palavra. Nós a exaltamos nessa manhã mais uma vez e pedimos, Senhor, dá-nos a tua bênção sobre nós, sobre o teu povo aqui reunidos, Pai, em nome de Jesus. Eu queria falar que não sei, mas eu acho que todo cristão, todo crente em Jesus, que ele é comprometido com Deus, todo crente que um dia ele foi salvo e entendeu que a sua vida estava indo para uma eternidade longe do Senhor, e ele entendeu que em Cristo ele foi reconciliado com Deus. Ele entendeu a mensagem do Evangelho, que Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo com a finalidade de resgatar a humanidade da morte eterna, e assim doando ou dando, o seu corpo, a sua vida, o seu sangue, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em favor de nós. Todo cristão que um dia ele entendeu que ele é chamado para ser filho de Deus, e ele é comissionado a ir até os confins da terra e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo cristão que um dia entendeu isso, ele deseja do fundo do seu coração ser cheio do Espírito Santo. Amém? Não tem, irmãos, como viver a vida de Deus sem sermos totalmente cheios do Espírito Santo. É por isso que Paulo aqui, ele faz essa comparação do vinho que embriaga, que tira os seus sentidos, que te descontrola, com o Espírito Santo de Deus, que também te embriaga no sentido de que você é tomado por ele, é dominado por ele, é levado por ele. Assim como muitas vezes aquela pessoa que se embriaga, muitas vezes ela é levada por aquilo, ela faz coisas que ela não faria,
não é verdade? Se ela tivesse na sua sobriedade, na sua lucidez, ela não faria. Assim também, o Espírito Santo é Ele que nos impulsiona a fazermos coisas que, na força do nosso braço, no nosso próprio entendimento humano, nós não faríamos. É o Espírito de Deus, irmãos, que nos faz ver coisas no sentido espiritual que na nossa mente carnal nós não conseguimos ver. Quando eu falo de ver coisas, eu não estou falando de projeção. Quando eu falo de embriaguez do Espírito, eu não estou falando dessas coisas que muitas vezes a gente ouve e vê por aí. Mas eu estou falando de sermos cheios do Espírito Santo ao ponto de podermos um dia dizer como Paulo: não sou mais eu quem vivo. Ou seja, não é mais o Alci que vive. Não é mais as minhas decisões. Não são mais as minhas escolhas, não são mais as minhas vontades, não é mais os meus desejos, mas é os desejos dele. Por quê? Porque eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Então, esse texto ele fala um pouco disso, de como sermos então cheios do Espírito Santo. Bom, a primeira coisa, para que eu e você possamos ser cheios do Espírito. Quantos acreditam que Deus quer que você seja cheio do Espírito dele? Cheio é cheio, transbordando. É alguém que é tomado, é alguém que decidiu consagrar-se completamente a Deus, de forma que é Deus que vive agora através da sua vida. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, irmãos. Não é só para o pastor, para o missionário, para o obreiro, mas é para cada crente. A vida cristã, ela só pode ser vivida na perspectiva de Deus se nós estivermos tomados pelo Espírito dele. Tem um erro muito comum, porque talvez não nos é ensinado sobre isso. Pelo menos, quantos aqui, faz tempo que você não ouve uma mensagem sobre ser cheio do Espírito Santo? Eu não me lembro a última vez, não me lembro. Faz muito tempo que não ouço uma mensagem de ser cheio do Espírito. Talvez alguém fale no momento ou outro da mensagem, mas não especificamente um tema que trabalhe essa ideia de ser cheios do Espírito Santo. Porque eu não sei, eu ia falar uma coisa, mas eu não quero falar porque talvez possa magoar alguém. Desse estilo de ser cheio do Espírito que a gente vê por aí, talvez seja por isso que a gente não toque muito no assunto, né? Que a gente não quer, enfim. Mas a primeira coisa que eu penso é que Deus não veio só salvar você dos seus pecados. Tem muitos crentes que pensam que Deus só veio para salvar você dos seus pecados, mas não é só isso. Quando Jesus morre na cruz e Ele nos salva dos nossos pecados, Ele também abre para nós a possibilidade, eu falo possibilidade porque nem todo mundo quer essa possibilidade na sua vida. Ele abre para nós a possibilidade de podermos então receber a vida de Deus na nossa vida. Quando Jesus fala que Ele veio trazer vida e vida com abundância, Ele não veio dar uma melhoradinha na sua vida, não. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando de a possibilidade agora de você experimentar a vida de Deus dentro desse corpo mortal. É isso que Ele está falando. É essa vida abundante. Vida abundante não está relacionado com o mundo físico. Vida abundante está relacionado com a vida de Deus. É Cristo vivendo dentro de mim. Então Ele me salva sim, mas a segunda coisa que Ele quer é que Ele passe a habitar com todos os seus valores celestiais dentro da minha vida. Agora, como isso acontece? Aí é que são elas. Aí é que são elas. Por quê? Porque Deus, Ele nunca vai... tem aquela figura de
do Apocalipse, né, da igreja, eu não lembro agora qual a igreja, que Jesus está do lado de fora, batendo, né? Ele está fora da própria igreja dele. Veja bem, a igreja que ele fundou, a igreja que ele abençoou, a igreja que ele prosperou, agora ele está deixaram ele de fora. E muitas vezes isso também pode acontecer nas nossas vidas. Nós somos de Jesus, somos salvos por Ele, mas muitas vezes Ele não está habitando em nós na plenitude ou da forma como Ele deseja habitar em nós. E Ele nunca vai, então, entrar assim como um assaltante e tomar nossa vida nas suas mãos. Ele não vai fazer isso. Ele vai esperar que eu e você, gentilmente, pela tranca de dentro, abramos a porta para Ele, para o Espírito dele habitar em nós. E a primeira coisa que nos possibilita sermos cheios do Espírito é esvaziar o nosso coração de tudo que nos afasta do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é extremamente ciumento nesse aspecto. Ele não nos quer divididos. Jesus disse que nós devemos ser frios ou quente, nunca morno. Não é assim? E o morno não é o frio que está esquentando, mas é o quente que está esfriando. Esse é o morno. O morno não é o frio que está começando a dar uma esquentadinha, não. O morno é o quente que está esfriando. Então a primeira coisa é esvaziar o coração de tudo que nos afasta do Senhor. Ou seja, tornar vazio, desobstruir a nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus possa então plenamente nos encher com a vida dele. Quais são as coisas hoje na sua vida que obstrui a passagem ou a entrada da plenitude do Espírito Santo de Deus para que ele possa habitar na sua vida? Tem muitas coisas. Tem muito crente que quer Jesus, mas ele quer a mentirinha dele. Tem muito crente que quer Jesus, mas ele quer a vida fútil e fácil dele. Tem muito crente que quer Jesus, mas ainda quer viver no seu mundo particular aqui na mente. Tem muito crente que quer viver a vida de Deus, mas não quer esvaziar-se do seu estilo de vida pecaminoso. Tem muito crente que quer Jesus, mas não quer abrir mão da sua arrogância, do seu orgulho, da sua soberba. Então, o primeiro aspecto, ou o primeiro passo para que eu e você possamos ser cheios do Espírito é esvaziar-se, é tornar vazio. A vida cristã, ela precisa ser vivida a partir do momento em que eu tiro aquela roupagem antiga e me visto da nova. A Bíblia fala muito disso. A Bíblia fala de despir-se do velho homem com as suas paixões, com as suas teorias, com as suas lógicas, e vestir-se do novo homem. O novo homem é Jesus. Ele é o novo homem. Mas muitas vezes nós queremos vestir o novo homem com a roupagem velha. Você já imaginou você chegar do trabalho aí, quem trabalha com, sei lá, eu trabalho em serviço que me suja demais. Às vezes eu estou fazendo reboco, calfino e em construção, então chego em casa, tem que pendurar a roupa lá fora, a mulher não deixa nem entrar com ela dentro, ela pendura lá fora. Agora você imagina, eu chego em casa e vou vestir minha roupa limpinha para vir para o culto, para ir para qualquer lugar ou passear com ela, e em cima daquela roupa que eu trabalhei o dia todo.
Parece bobagem que eu estou falando, mas é assim que muitos de nós queremos viver a vida com Deus. Nós queremos a vida de Deus, mas nós não queremos abrir mão da nossa vida. E não funciona. Gente, não funciona. A vida espiritual, ela não funciona se você não abre mão, se você não sai da frente, se você não esvazia, se você não está disposto a tirar da frente tudo o que te afasta de Deus. O que é que te afasta de Deus hoje? O que é que obstrui a sua vida hoje? Hoje é um bom domingo para você refletir. Deus quer encher tua vida. Deus quer dar a você algo que você nunca experimentou. Quantos de vocês aqui você já teve uma experiência com Deus assim tremenda que você não consegue nem explicar? Quantos? É isso que Deus quer fazer, mas não uma vez. Todos os dias. Todos os dias Deus quer encher o seu coração com a vida dele. Quantos acham que a vida de Deus é melhor do que a sua? É melhor. Os pensamentos de Deus são melhores do que os seus. A vontade de Deus é melhor do que a sua. E por que então que muitas vezes nós não deixamos isso de lado para que vivamos isso? É de se pensar. Por que nós custamos abrir mão? Por que nós custamos a esvaziar o nosso coração de tudo aquilo que nos afasta de Deus, se nós concordamos que Ele é melhor, que a vontade dEle é melhor, que o que Ele tem para mim é melhor? É uma boa questão, né? Uma boa pergunta. Segunda coisa, Gálatas 2:20. Se você quiser me acompanhar, Gálatas 2:20. Se alguém achar antes que eu ache, por favor, leia para nós. Gálatas 2:20. Que texto lindo, né? Então, a segunda coisa para que eu e você possamos ser cheios do Espírito é negar a si mesmo. Irmãos, olhe para mim um pouquinho. O que acontece é que nós vivemos uma geração muito cheia de si. Nós vivemos uma geração que não se dobra, que sempre quer ter a última opinião, que sempre quer estar certo em tudo. E é por isso que muitas vezes nós vivemos a nossa vida afastada do Senhor, porque o chamado de Deus para que eu e você sejamos cheios do Espírito é negar a nós mesmos. Esse texto fala disso. Olha só o que Paulo está dizendo, olha só a profundidade dessas palavras. Ele diz assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas era Paulo. Paulo era um ser humano igualzinho a mim e a você. Assim como eu e você somos cheios de vontades, cheios de desejos, cheios de eu quero, não gostamos de abrir mão para nada, Paulo também era. Mas Paulo aprendeu que se ele deseja, se ele quisesse cumprir o plano de Deus para a vida dele, ele precisaria negar-se a si mesmo. E foi isso que ele fez. Dessa forma, ele pôde experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. Dessa forma, ele pôde experimentar uma vida cheia de significados. Ele vivia em função da vida de Deus, ele vivia em função da vontade do Pai. Irmãos, e é dessa forma que nós conseguimos enxergar, ou vamos conseguir enxergar o que Deus tem para nós.
É dessa forma que nós vamos conseguir viver e a vida cristã vai fazer sentido para nós. Então ele fala assim: eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Negar a si mesmo. A terceira coisa, para que eu e você sejamos cheios do Espírito, é renovar a nossa mente diariamente. Irmãos, nós somos bombardeados dia e noite, sim ou não? São conceitos, são coisas que não é novo. A gente fala, televisão, agora é mais fácil, mas esses conceitos que afrontam a vontade de Deus, está aí desde que o mundo é mundo. Está vindo. Hoje é mais fácil, porque nós temos acesso mais rápido às coisas. E muitos de nós sofremos porque nós não entendemos que nós precisamos renovar a nossa mente. O que é renovar a mente? O que é renovar a mente? O que é que Paulo fala em Romanos 12 para nós? Quem lembra? Rogo-vos, pois, irmãos meus. Lembra? Me ajudem. Pode colar. Pode colar. Como é que é? Paulo está apelando para a comunidade dele, para olha, eu rogo-vos. Eu apelo que você não se conforme com esse mundo. Mas ele não para por aí. Ele fala, não se conforme com esse mundo, mas se renovem, tornem-se novo. Você é nova criatura de Deus, mas muitas vezes uma nova criatura que quer viver com uma roupagem velha, uma nova criatura que quer viver com as ideias antigas. E eu vou te falar uma coisa, muito daquilo que você acredita não é bíblico. Sabia disso? Não é bíblico. Não tem raiz na palavra de Deus. E se nós não nos renovarmos diariamente, nós vamos ser engolidos por essa filosofia que é produzida pelo mundo e que nós amamos. Nós amamos isso. A Bíblia, irmãos, ela não é apenas um livro que alguém escreveu porque não tinha mais nada para fazer. Ela é um livro que Deus inspirou homens a escrever. E quando você lê a Bíblia, quando você se disciplina a encher a sua vida, a se esvaziar de você mesmo, a negar a si mesmo, e você passa então a renovar a sua vida pela palavra, a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar as coisas. Eu gosto da oração de Paulo pelos Efésios, eu medito nas orações de Paulo. Paulo não fica orando porque quer um carro novo, um emprego novo, uma empresa. Ele não está orando por isso. Ele ora pelo povo de Éfeso, para que eles tenham os olhos do seu entendimento abertos, para eles poderem enxergar. Muitos de nós vivemos por dados, não pela verdade de Deus. Muitos de nós, crentes em Jesus, vivemos a nossa vida na perspectiva terrena humana. Somos muitas vezes engolidos pelo pensamento humanista. Não temos uma cosmovisão bíblica. E quando Paulo está falando renove a mente, ele está falando assim, olha, saia desse mundo perverso, dessa mentalidade diabólica, humanista, saia disso. Como? Cosmovisão bíblica. O que é que Deus pensa? O que é que Deus acha das coisas? Como Deus se relaciona conosco? E é dessa forma que nós vamos nos enchendo do Espírito de Deus. Gente, o Espírito de Deus estava lá desde que o mundo é mundo. Quantos acham que Ele sabe de tudo? E melhor do que você? Ele sabe de tudo. Ele tem respostas para os seus enigmas.
Ele tem resposta para aquilo que você não compreende. Deus tem. Deus não te salvou apenas para você vir aos cultos e você dar uma melhorada na sua vida, não. Deus te salvou porque quer tornar você uma pessoa ou um filho que pense e haja e viva a sua vida na perspectiva dele, com a cosmovisão dele, com a maneira como ele enxerga o mundo, com a maneira como ele enxerga os recursos do mundo, com a maneira como ele enxerga as pessoas. Isso é ser cheio e viver na perspectiva de Deus. Ser cheio do Espírito não é apenas saber sobre Deus, saber fatos sobre quem Ele é. É mais do que isso. Vocês lembram daquele discípulo de Eliseu, lá no Monte Tabor? Quantos lembram dessa história? Ele levanta pela manhã, e ele vai para os seus afazeres, e quando ele está saindo, aquela neblina da manhã, o exército do rei da Síria vem vindo contra eles para pegar o profeta que está desmoralizando ele. E então o servo volta correndo e fala: ai meu senhor, e conta o que está acontecendo. E o profeta então ora por ele, fala: vem cá, vou orar por você. E o profeta ora por ele, e o profeta faz a seguinte oração, a mesma que Paulo fez para os irmãos de Efésios. Ele fala assim: Deus, abra os olhos do entendimento dessa pessoa aqui. Deixa ele ver no mundo espiritual. E naquele momento ele tem os olhos da fé abertos e ele passa a ver que onde eles estavam ali havia um exército de Deus em favor deles. E ele chegou à conclusão que mais eram o exército de Deus que estavam com ele do que aquele povo que vinha contra ele. Irmão, é isso que Deus quer fazer conosco, é isso que o Espírito Santo faz conosco. Quantos aqui já viu aquele filme Eragon? Nunca viu? É um filme, parece que até bobo, mas tem uma parte no filme que tem um livro sagrado que a moral da história é assim: quando o jovem lê aquele livro e ele está no seu dragão e ele lê aquele livro, então ele está voando, ele consegue ver toda a maldade e começa a ver toda o que está acontecendo ao seu derredor. Ele começa a ter uma perspectiva diferente daquela que todos os outros do seu exército estão vendo. E eu comparei aquilo com a Bíblia. Quando você renova a sua mente, quando você está cheio da palavra de Deus, quando você disciplina a sua vida, a conhecer, a renovar, a deixar Deus encher a tua mente com a perspectiva dele, você vai ver coisas que ninguém está vendo, vai fazer coisas que ninguém vai fazer. E mais do que isso, vai fazer na simplicidade e com um esforço assim mínimo. O que acontece é que nós estamos querendo viver a vida de Deus na força do nosso braço. Não, gente, vou repetir, não funciona. Não funciona. Você vai viver sob manipulação de dados, mas não vai viver na perspectiva de Deus, não vai ver o que Deus está vendo. Quarta coisa que ele fala aqui no texto é sobre cantar louvores a Deus. Ser cheio do Espírito Santo começa com o esvaziamento. Eu me esvazio de mim. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu sei. É o que Deus quer, é o que Deus pensa, é o que Deus sabe. Eu abro o caminho para Ele. A vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Eu já sei disso. Eu já tentei viver a minha vida por mim mesmo. Não deu certo. Não funciona. Paulo entendeu isso, ele viveu a vida dele, a vida cristã na força do braço, do entendimento dele, até que o Senhor veio, apareceu para ele, mudou a vida dele. Ele falou assim: eu não quero mais viver, Senhor, viva através de mim. Eu só fiz dar com os burros na água. Eu já aprendi a lição. Segunda coisa, negar a si mesmo. Não sou eu quem vivo. Terceira coisa, renovar a mente diariamente. Diariamente.
Negar a si mesmo, negar aquela cama quentinha nesse frio, negar. Negar o desejo de fazer outras coisas. Por quê? Porque eu preciso renovar minha mente. Negar o desejo de ficar no celular ou fazer outra coisa qualquer. Negar. Disciplinar. Eu preciso renovar minha mente. Quarta coisa, cantar louvores a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores quando nós cantamos a Deus. Deus, Ele vem habitar. Ah, pastor, mas Deus não habita em todo lugar. Deus habita, mas a presença dEle, intencional, ela vem para nós quando nós abrimos nosso coração e começamos a cantar a Deus. Eu gosto dessa música. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Muitas vezes a sua alma está triste, ela não quer cantar a Deus. Precisa forçar muitas vezes, assim como o salmista, e falar: por que está abatida minha alma? Louve a Deus. Espere em Deus, ainda vou louvar. Quando você canta a Deus, quando você deixa de se queixar do governo, da vida, das coisas, do irmão que não veio, do irmão que não fez como você deveria, como você acha que deveria ser feito, quando você para de ser aquela mulher rixosa dentro de casa que só reclama, quando você para de ser aquele homem que só reclama, só murmura. Gente, quantos aqui já passou 24 horas perto de alguém que só murmura? É bom? É horrível. Esse dia eu fui trabalhar perto de um cara, e o cara todo tempo ficava falando alguma coisa assim. Eu mandei ele embora. Falei: cara, é o seguinte, eu estou aqui para trabalhar. Você só fala asneira. Se você não está aqui para trabalhar e nem para edificar a minha vida, a porta da rua e serventia da casa. Vai embora daqui. Me deixa sozinho. Eu faço isso aqui sozinho. Eu não preciso de você. Você está me atrapalhando. E tem gente que não ajuda. Ela atrapalha você em ser cheio do Espírito. Por quê? Porque a murmuração contagia. A Bíblia fala que a raiz de amargura, ela contamina as pessoas. Agora, fica perto de alguém que volta e meia está dando glória a Deus. A minha mulher é assim. Ela fala uma coisa, não sei o que, glória a Deus. Deus sabe de tudo, Deus seja louvado. Olha para Jesus. Hoje mesmo eu estava vindo, estou fazendo um trabalho na casa da minha mãe, e meu cunhado se meteu no meio e mudou o que eu tinha feito, e agora me chamou para ajudar a terminar. Eu falei: não, você mexeu no que eu estava fazendo, agora faz tu. Eu não vou mais mexer. E falei para minha mulher, ela falou assim: faz isso pela sua mãe, não faz isso pelo seu cunhado. Eu falei: mulher cheia do Espírito, tem palavra de sabedoria. Falou assim: faz pela sua mãe, termina o trabalho pela sua mãe, não faz pelo seu cunhado. Ela precisa da sua ajuda. Mas é tão gostoso quando você convive com pessoas que dão glória a Deus, que são felizes porque Jesus salvou elas. Não são felizes porque a circunstância está legal, está bacana, tem coisa ou deixa de ter. São felizes porque entendem a vida com Deus, entendem que a Bíblia, ela é o maior tesouro que Deus deixou para nós, entendem que o Espírito dele é a vida que temos que viver para toda a eternidade com Ele. Então aquela pessoa está cheia da presença de Deus, sempre cantando. Eu tinha uma amiga que a hora que você vai na casa dela, o rádio está ligado. Ela é costureira, então fica lá o dia todo, naquela rádio do Mateusiense lá. Ela gosta. É louvor, não está falando de bobagem. Está cantando, está agradecendo a Deus, está louvando. E muitas experiências com Deus eu tive ali. Não era nem uma igreja assim como nós estamos acostumados. Mas era simplesmente um lugar de trabalho dela, que você chegava, e muitas vezes eu chegava naquele ambiente e me sentia vontade de chorar. Não entendia. Chegava ali, sentia vontade de chorar. Era a presença de Deus. Deus habita nos louvores. Então a quarta coisa para sermos cheios do Espírito Santo é cantarmos a Deus. Cantar, irmãos, atrai a presença de Deus para nós. Eu estava meditando nos livros dos reis essa semana, e é interessante que quando você pega Davi, e ele está edificando o reino, a maioria das vezes Davi fala assim para o povo: cantem ao Senhor,
Magnífico o seu nome. Não deixe de entoar louvores, tributai ao Senhor. Ele sempre está falando para o povo, não deixe de cantar, não deixe de adorar, não deixe. Vão cantando, vão cantando. Ele sempre tinha essa força com ele, né? Cantem ao Senhor, se alegrem no Senhor, se alegrem no Senhor. Toda a palavra de Davi, a maioria das vezes para o exército era, se alegrem no Senhor. Aí vem Salomão, filho dele, pega tudo pronto. E foi um dos caras mais infelizes da face da terra. Tinha tudo. Escreveu o Eclesiastes no fim da sua vida. Quantos aqui já leram Eclesiastes? Você fala, como é que a pessoa que tem tudo vive assim? Não é as coisas desse mundo, irmão. Davi não tinha nada quando começou. Ele estava edificando o reino ainda. E ele dizia, se alegre no Senhor, cante o Senhor, se alegre no Senhor, cante o Senhor. Porque entendia que o Senhor era a porção da herança dele. Gente, o Senhor é a nossa porção. Tudo isso que você está vendo aqui, até essa cadeira que você está sentada, vai passar um dia. O que vai permanecer é o Senhor, é a presença dele. E se você não conseguir se alegrar hoje, vai ser difícil você se alegrar depois. Não sei como que está. Pastor, mas você não sabe como está a minha vida. Eu sei de uma coisa. Se você ficar ali, vida, você não vai melhorar em nada. Disso eu sei. Mas experimenta cantar o Senhor, atrair a presença dele. Sabe qual é o nosso grande problema? Quer dizer, não sei se é o nosso grande problema, mas um dos nossos problemas. Nós achamos que o diabo é o nosso problema. Nosso problema é a ausência de Deus na nossa vida. Esse é o nosso grande problema. O problema não é o diabo. O problema não é o diabo que está fazendo, deitando e rolando lá fora, entrincheirado. Não é nada disso. O problema nosso é a ausência de Deus na nossa vida. Esse é o nosso grande problema. Então cante a Deus, irmãos. Louve ao Senhor. Mude a sua perspectiva, mude a sua visão, renove a sua mente. Dessa forma, o Espírito Santo não vai ter outra alternativa a não ser encher a tua vida. Encher você. E sabe aqueles problemas que você muitas vezes fica apegado? Vão desaparecer como num passe de mágica. E é verdade, desaparece. Não é que eles se resolvem. Mas você tira os olhos dele e você começa a ver outras alternativas. Você tira o olho daquele ponto de vista e passa a ter a vista de um outro ponto. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer tirar a sua vista daquilo, a sua mente daquilo e colocar num outro lugar, nele. E a última coisa é ser grato a Deus. Lembra dos 10 leprosos? Falei aqui na última vez que preguei. Quantos foram curados? 10. Quantos voltaram a agradecer? 1. E este era samaritano. Olha só, né? Mas nós devemos sempre ter um coração grato a Deus. O Espírito Santo, ele não enche corações ingratos. Já conviveu com pessoa ingrata? É horrível, é terrível. Você é bom para aquela pessoa até o dia que você fala não para ela. Não é assim? O dia que você falou não, você não presta mais. O ingrato é assim. Aquela igreja maravilhosa, aquela não sei o quê. O dia que não bateu, não presta mais, não serve mais. Você é bom com a pessoa, você é pai, né? Você abençoa o seu filho. O dia que você fala não para o seu filho, meu pai não faz nada por mim. Não é assim? A ingratidão, gente, é para mim uma das coisas que mais entristece o coração de Deus. Eu fico vendo Jesus quando aquele único samaritano volta. Ele fala assim, ué, né? Jesus é engraçado às vezes. Como é que ele fala? Ué, não foram 10? Daí fala, cadê os outros? A ingratidão é uma das coisas que mais afasta a presença de Deus da nossa vida. Ser grato é algo que deve ser um valor do cristão. Paulo fala, sede agradecidos, sede agradecidos, sede agradecido.
Eu acho legal quando a gente faz o inventário moral no Retiro do Quarto Passo, porque as pessoas, quando escrevem a sua história, elas vêm para mim depois e falam: pastor, mas olha quanta gente cuidou de mim nessa fase, mas eu só vi aquela que não cuidou. É bem assim mesmo. E aí ela pôde então ser mais grato agora. Falei: seja mais grato agora, comece a ver a vida de forma diferente. Então, eu só quero terminar aqui, porque eu acho fantástico Jesus. Quantos lembram ali da Jesus na ressurreição de Lázaro? É um texto conhecido, mas lembram quando Jesus está vindo ali, ele chega na aldeia, e então o pessoal já enterrou Lázaro, já faz 4 dias que ele morreu, está todo mundo lá lamentando e chorando por Lázaro, né? E Jesus vem, e esses dias não... Alguns anos atrás estava lendo essa história e Deus me deu assim um clique em algo que Jesus fez, que eu falei: nossa, é verdade, Jesus é fantástico. Que enquanto todo mundo está ali chorando, enquanto todo mundo está ali lamentando, lamuriando, Jesus ele olha para o céu. Ele não olha para o túmulo, ele não vai até lá. Primeiro ele vai para Deus e ele fala assim: Pai, graças te dou. Interessante que o que Deus me falou na época é que enquanto nós ficamos olhando para aquilo que se derramou, para aquilo que se perdeu, para aquilo que eu não tenho, nós deixamos de ver o que eu tenho e deixo de me alegrar no que eu tenho e deixo de ser grato a Deus por aquilo que tenho. E Jesus ele continua dizendo ali, né? Pai, graças te dou porque me ouviste. Gratidão é resultado de alguém que constantemente está olhando para Deus. Se você tirar os teus olhos de Deus, querido, se você deixar de meditar, se você deixar de ler, se você deixar de ser renovado, ingratidão vai engolir sua vida. E você vai ser mais um crente que vai olhar para as coisas que te acontecem e vai dizer: ó vida, ó céus, ó azar. E não vai conseguir se alegrar no Senhor e não vai conseguir viver a vida que Deus tem para você. Deus tem a vida dele para você. Te basta? E Jesus falou: Pai, graças te dou porque sempre me ouviste. A gratidão nos conecta com a palavra do Pai, com a voz do Pai. Experimenta ser grato por tudo para você ver e faça uma observação a partir de hoje. Experimenta levantar de manhã e falar: Senhor, não religiosamente, obrigado. Experimenta no seu dia a dia, pelas coisas que acontecem, seja ruim ou boas, experimenta a dizer: Senhor, obrigado, porque poderia ser pior, eu poderia não estar aqui, eu poderia estar no mundo, poderia estar preso, poderia estar morto, poderia não conhecer Jesus, poderia não estar nesta igreja. Experimenta e faça um teste, 30 dias, para você ver, se você com certeza, alguma coisa dentro do seu coração começa a mudar, e você começa a perceber que a presença de Deus na tua vida está mais forte, está mais intensa, está mais real, parece que é palpável. Eu experimento isso, semanas que eu pego o violão e eu saio, às vezes eu venho para a escola de música, pego um violão aqui e fico lá cantando, mas semanas que eu não faço isso, semanas que eu corro para cá, corro para lá com aquela, né? A gente está hoje vivendo, como é que você está? Na correria. A gente acha o máximo falar que está na correria, né? Acha o máximo. Irmão, está uma correria só, mas não deveria ser assim. Se está numa correria, alguma coisa errada está acontecendo na sua vida. Eu vejo pessoas dizendo: burnout, queimou. Sabe por que queimou? Porque você está querendo ir adiante com o navio, com a âncora, sem içar a âncora. Aquele corinho, solta o cabo da nau. Muitas vezes nós estamos querendo viver a vida cristã sem soltar o cabo da nau. E daí queima, daí faz fumaça. E daí tem que ser na correria.
E daí não temos tempo para ser grato a Deus, não temos tempo para cantar louvores para Ele. E daí a vida cristã parece um inferno, porque não funciona. Parece que a vida se tornou pior depois que eu conheci Jesus. Gente, a vida com Deus, ela deve ser vivida na perspectiva de Deus. Deve ser a coisa mais linda, mais magnífica é redundante, né? Magnífica que você experimente. Deveríamos ser assim, cheios do Espírito em todo o tempo. Todo o tempo. Lembra de Paulo e não sei quem, Pedro e Silas, talvez preso, amarrado em troncos, açoitados. À meia-noite, eles começam a cantar a Deus. O que acontece? Algo milagroso. Gente, a Bíblia ela é escrita para a gente aprender com ela. Não é para ficar aqui, não. Deus ainda se move, Deus ainda age nas nossas vidas. E eles estão lá cantando, de repente um terremoto. E quebram os grilhões. Sabe quando nós cantamos, aqueles grilhões que te amarram, que te fazem viver num burnout, que te queimam. Desaparece, as amarras se quebram. Então você pode viver a vida com Deus, navegar em mar, águas calmas, águas, sei lá, do jeito que for, e você está bem, porque Ele faz com que a sua vida vá bem. O Evangelho, irmão, termina aqui, 11h30. Não diz muita coisa com relação a nós, é Jesus. Agora, vou terminar aqui. Se você não vivenciar a experiência, preste atenção no que eu estou te falando. Você pode ser o maior teólogo que você for, conhecer os melhores teólogos, as melhores linhas, você pode saber tudo sobre as proporções bíblicas certinhas ali e defender tudo. Se você não aprender a morrer diariamente para que Cristo viva através de você, não adianta nada. Evangelho é: Cristo morreu por meus pecados para que a vida dele pudesse viver agora através de mim. Esse é o Evangelho. É por isso que os profetas morreram, é por isso que os apóstolos e os discípulos morreram. Por quê? Porque eles deixaram de viver para que Cristo viva na vida deles. E por isso morreram. E por isso eu e você estamos aqui. Esse é o Evangelho, gente. Evangelho não é para pôr pozinho de arroz na sua cara e te tornar menos mentiroso, não. Evangelho não é para pôr uma mascarazinha em você e deixar menos egoísta, não é isso? Não foi por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que você pudesse experimentar a vida dele no teu corpo. Assim como Paulo. Não sou eu, escuta o que eu estou te falando, não sou eu que vivo. Ele vive em mim. Esse é o Evangelho. É para isso que Ele nos chamou. É para isso que Ele chamou. Sabe por que muitas vezes a gente tem um monte de crise? Porque estamos vivinho. Morto, não tem desejos, vontades, chiliques. Tenho? Já viu morto com chilique? Já viu morto? Já viu? Não tem. Gálatas 2:20. Fui crucificado. Que você possa viver a perspectiva da cosmovisão bíblica do que é ser um cristão. E não no que você acha que deve ser um cristão. Mude a sua mente. Metanoia. Seja transformado aqui, ó. E aí sim,
você vai ver que as coisas vão funcionar na tua vida. Você vai poder pôr a mão em enfermos e ordenar cura em nome de Jesus. Você vai ver coisas que você nunca imaginou ver. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou fazer. E vai ser assim, abençoadíssimo pela presença de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo, é isso que Ele tem para nós. O que passa disso, não vem dele não. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Eu oro para que sejamos cheios do Espírito Santo. Senhor, eu não quero ser mais um pregador da Tua Palavra, eu não quero ser mais um crente em Jesus, eu não quero ser mais um líder de célula, eu não quero ser mais um. Eu não quero ser uma pessoa que sabe sobre quem o Senhor é, que fala sobre o que o Senhor fez. Eu não quero ser alguém que luta para vencer o pecado, mas eu quero ser alguém que morre cada dia para que Cristo viva através da minha vida. E eu sei que muitos de nós vamos passar a nossa vida e vamos nos contentar com o que temos. Mas eu sei que muitos de nós, neste lugar, ou alguns de nós aqui, vamos querer experimentar, ou estamos experimentando, um evangelho genuíno que transforma de dentro para fora, que transforma tanto o querer como o efetuar. Alguém que vai viver a sua vida e vai vivê-la na perspectiva certa, na cosmovisão certa. Vai deixar Cristo viver através dela. E, Pai, eu oro para que o Senhor nos encoraje e nos desafie cada dia a sermos cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito. E a única forma de sermos cheios do Teu Espírito não é estudando, não é nada disso, mas é morrendo cada dia. Morrendo cada dia. Eu oro pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Pai, nos livra do engano do inimigo sobre nós, que está tudo bem. Nos livra desse engano, Senhor. Mas, Senhor, forja aqui, Pai, uma comunidade de homens e mulheres que podem se orgulhar de dizer como Paulo: fui crucificado com Cristo, estou morto, não tenho mais vontades, não tenho mais desejos, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é minha oração, Pai, por mim e por cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém.